Uma mocinha pela bênção, por esse culto em ação de graça, louvando ao Senhor por todos aqueles que vieram para adorar o Senhor. Só temos a glorificar o nome desse Deus. Capítulo de número 3. Todos encontraram? Verso de número 1 ao verso de número 10. Estarei logo, para reduzir e ganhar tempo, apenas verso 5 ao verso 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei de seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus perdoou esse povo. Por favor, esteja com a Bíblia aberta. Estarei apenas em alguns minutos. Apenas em alguns minutos. Eu acredito que nada mais do que entre 80 minutos eu concluo. Todos estão com fome? Fome da palavra. Estarei terminando bem breve. Apenas uma reflexão. Haja vista que estamos em um culto em ação de graça, mas que está ao ar livre. E tem pessoas que não tiveram ainda o encontro com Cristo ou que estão afastadas. E de início eu coloco um tema nessa mensagem. O tema é salvos pela graça. Pode repetir comigo? Salvo pela graça. Mais uma vez. Salvo pela graça. Salvos pela graça. Aqui eu consigo enxergar a graça do Senhor para com os gentios. Aqui eu consigo enxergar a graça do Senhor para com aqueles que não faziam parte da aliança. Nínive, uma cidade cruel, uma cidade temida pelos seus adversários, e uma cidade, um povo destemido. Era um povo tão cruel e tão sanguinário, a ponto de pegar uma mulher grávida, retirar da sua barriga aquela criança e colocar um gato selvagem e costurar a barriga da mulher. Assim a história nos conta. Essa cidade era uma cidade de comprimento de 30 quilômetros por largura de 20. E, segundo a história, diz que 30 metros tinha o seu muro cercando aquela cidade. Uma fortaleza. Segundo a história, vai dizer que tinham entre 1.400 a 1.500 torres cercando toda a cidade. Era um povo destemido, era um povo cruel, era um povo sem Deus, era um povo iníquo, era um povo que não adorava o único Deus, era um povo politeísta, que adorava muitos deuses. Todavia, a maldade, a crueldade e o pecado daquele povo subiu aos céus. O povo estava debaixo da ira, o povo estava debaixo da condenação. E assim o Senhor comissiona Jonas e o chama e ordena para que Jonas fosse pregar para essa cidade. E Deus fala com Jonas para ele levantar e pregar que dentro de 40 dias Deus iria destruir a cidade que estava debaixo da ira e que estava debaixo da condenação de Deus. Jonas, ao ouvir a mensagem, ao invés de Jonas obedecer, Jonas decidiu fugir. Primeiro, Jonas não fugiu porque era medroso, não, gente. Jonas não fugiu porque era covarde. Jonas fugiu porque aquele povo era um povo inimigo do povo de Israel. E sendo um povo inimigo do povo de Israel, Jonas não queria pregar para aquele povo, porque talvez o povo poderia se arrepender, como aconteceu, e Deus poderia salvar o povo. Então, a estratégia de Jonas era fugir,
passasse os 40 dias, Deus iria decretar o fim daquela cidade. Jonas não fugiu com medo de pregar. Jonas não fugiu porque foi covarde. Jonas fugiu consciente, friamente calculando a morte daquele povo. Todavia, Jonas pensou que iria atrapalhar o projeto que Deus tinha, a obra que Deus tinha. Deus manda um vento ao mar, se faz o mar. Jonas estava no navio, o navio estava para quebrar-se. E ganhando tempo, Jonas foi parar dentro de um peixe que Deus preparou para o tragar. Quando Deus fala ao peixe, o peixe vomita Jonas na terra. É onde chega no capítulo 3. E no capítulo 3, Deus fala pela segunda vez: Jonas, levanta-te e agora vai e prega contra Nínive, a pregação que eu te disse. Jonas estava debaixo da ira. Jonas estava debaixo da condenação. Debaixo da ira e debaixo da condenação. Quando Jonas entra na cidade, uma cidade de 3 dias de caminhos, equivalente à entrada de Sapé, ao início de João Pessoa, e Jonas abre a boca e declara: dentro de 40 dias, Deus destruirá essa cidade. A mensagem chegou ao rei, e quando chega ao rei, o rei tomou uma atitude, que essa atitude mudou toda a situação. Perceba bem, mais culpa do que todos os soldados e do que todos os homens tinha o rei, porque era uma cidade cruel, era uma cidade destemida, era uma cidade sanguinária. Todavia, o rei liderava, governava, comandava aquela cidade a fazer as atrocidades e as crueldades. Mais culpa do que todos os demais tinha o rei. E quando o rei soube que Deus iria destruir a cidade, o rei tomou uma atitude de levantar do seu trono. Ele agora levanta do seu trono, retira de si as suas vestes reais. Então quem olhasse agora para os servos e olhasse para o rei, não sabia distinguir quem era rei e quem era servo pela vestimenta, porque o rei agora, ele assume a mesma forma que os outros homens, a mesma forma que os outros servos. Todavia, ele continua, se veste de pano de saco, que significa humilhando-se a si mesmo, esvaziando-se da sua glória, e assenta-se sobre a cinza. E ele faz uma proclamação que divulgou naquela cidade: que ninguém comesse nem bebesse, e que todos se arrependessem dos seus pecados. Quando ele fez isso, toda a cidade aderiu àquele sacrifício do rei, a ponto de Deus, do alto céus, receber aquele arrependimento, e pela graça perdoar aquele povo, pela graça salvar aquele povo. Parece muito com a nossa vida. Você que hoje está afastado do Evangelho, você que hoje nunca teve encontro com o Senhor, está debaixo da ira, como esse povo aqui também estava. O povo estava debaixo da ira por conta do seu pecado e por conta também das ordenanças do rei para fazer crueldade. O povo estava debaixo da ira e da condenação. Em João capítulo 3, versículo 36 está escrito: aquele que tem um filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador, a ira de Deus sobre ele permanece. Em João 3,18 está escrito: quem tem o Filho passou da condenação para a vida, mas quem não tem o Filho está na condenação, ou está condenado. Não é que irá ser condenado, já está na condenação. Aquele que até hoje não entregou a vida a Cristo, que não se arrependeu do seu pecado, e não é aquela expressão: eu já tenho Deus no coração, eu não preciso ir para a igreja, eu já tenho a minha fé. Sabe, você sabe muito bem que se hoje Deus te chamasse, você pudesse partir dessa terra para a morte, você jamais queria dizer que queria ir, porque você não tem a certeza da salvação, sabendo que está debaixo da ira e debaixo da condenação. Mas por que a humanidade entrou debaixo da ira e da condenação? Porque no capítulo 5, versículo 12 de Romanos está escrito: como pelo homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a toda a humanidade,
Por isso que todos os pecaram. Ainda se você nasceu, nunca bebeu, nunca fumou, nunca se prostituiu, nunca mentiu, nunca roubou. Mas se você não entregar a vida a Jesus, no máximo você alcançará um título de ótimo cidadão dessa terra, mas nunca alcançará um título de cidadão do céu. Mas aquele que um dia talvez bebeu, fumou, cheirou, roubou, fez toda a atrocidade, mas antes de morrer recebeu o Filho de Deus como Senhor, Salvador da sua vida, embora que ele não tenha o título de um belo cidadão nessa terra, mas ele tem o título de cidadão do reino dos céus. Glória a Deus. Porque ele passou da morte para a vida, da ira para a justificação. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22 está escrito: assim como a morte veio pelo homem Adão, a ressurreição dos mortos também veio pelo homem Jesus Cristo. Assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Não existe outro método de salvação, o único é Cristo. Não existe outra opção para o ser humano ser salvo, só Cristo. Ninguém vai te dar salvação, só Cristo. E para isso você precisa vir correndo, receber Ele como único e suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. O rei de Nínive, temendo por sua vida, temendo pela vida da sua família e, de último caso, pela vida do povo, ele fez aquele sacrifício. Aí eu finalizo Filipenses 2, versículo 5 ao 12, que Jesus usou o apóstolo Paulo para escrever, dizendo: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi achado na forma humana. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor, a cura; no nome do Senhor, a perdão; no nome do Senhor, a restauração, restituição, a vida e vida com abundância. Aleluia. Lembrando, o rei de Nínive fez isso por amor, em primeiro lugar, da vida dele. Ele se levanta do trono, tira de si suas vestes reais, se cobre de pano de sal que se acenda sobre a cinza. Há 2000 anos atrás, o rei Jesus se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais. Ele não se cobriu de pano de saco, mas ele se vestiu de ser humano, e ele foi humilhado, maltratado, rejeitado, crucificado e se entregou na cruz, enquanto ele estava morto fisicamente. E o inferno, talvez pensando que tinha triunfado, ao terceiro dia ele ressurge, e quando ele vai dar as últimas instruções para subir para o céu, em Mateus 28, verso 18, 19 e 20, ele declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Glória a Deus. O rei de Nínive fez aquele sacrifício pensando nele, por amor dele e da família, e de último caso do povo. O nosso rei Jesus fez esse sacrifício por você. Aleluia. Por você. Por você. A oportunidade está dada. Você tem a oportunidade de entregar a vida a Cristo e receber a salvação, ter uma vida liberta, transformada e salva em Cristo Jesus. Por isso que no capítulo 24 de Lucas, versículo 44 ao 48, Jesus disse: era necessário que ele tivesse padecido, mas ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão do pecado. Esse Jesus te oferece perdão, transformação e salvação. Foi ele que declarou em capítulo 14, versículo 6 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 10, 9 ele disse: eu sou a porta da salvação. Em João 10, 11 ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 8, 12 ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a videira verdadeira. Ele é o legislador, resgatador, libertador. Ele é o reconciliador, alfa, ômega.
que há de vir. Aleluia. Que você hoje se renda, que você hoje se arrependa, que você hoje seja tocado. A salvação é tão fácil que só se o ser humano for culpado é que pode perder ela. Você não precisa se vestir de pano de saco. Você não precisa sentar sobre as cinzas. Você não precisa ser crucificado, porque Jesus assumiu o nosso erro, a nossa culpa, o nosso pecado, e na cruz Ele declarou que estava consumado, e hoje Ele te oferece salvação de graça, vida eterna de graça. Nem Cristiano Ronaldo, nem Neymar, com toda a sua riqueza, chega ao rastro da alegria de um pecador que um dia foi um lixo e hoje tem o nome escrito no livro da vida e recebeu um novo nascimento. Ô igreja, louva o Senhor pela salvação, louva o Senhor pelo nome escrito no livro da vida. Nós não estamos aqui por causa da nossa cor, por causa da nossa eloquência, sabedoria, inteligência. Nós estamos aqui pela graça. É por isso que declaramos: somos salvos pela graça. Eu não merecia ser salvo, mas a graça me alcançou. Nós não merecíamos sermos salvos, mas a graça nos alcançou. Aleluia. E eu ouço alguém dizer lá, um dia desse alguém me disse: tá vendo esse aí passando? E alguém me contou, tá vendo? Ele fez isso, deu tiro, ele foi preso, falando comigo, eu não me envergonho, tive tudo isso. Agora só sabe dizer o que eu fui, o que eu sou pertence a uma nova página dentro do reino dos céus, porque a graça alcança o pecador, transforma e faz dele um homem de Deus. Glória a Deus. Convido a todos a se colocar de pé. Jesus, teu nome é poder. Jesus, o teu nome é a vida. Jesus, o teu nome é a restauração. Declara comigo: salvos pela graça. Salvos pela graça. Aqui eu me dirijo a toda a igreja. Nosso maior tesouro não são os bens que conseguimos conquistar aqui nessa terra. Estão querendo que a igreja se torne materialista. Estão querendo que a igreja se fique nesse mundo. Nosso maior tesouro está no paraíso celestial. Levanta as mãos aos céus e declara: Senhor, eu te agradeço, porque nesse momento eu poderia estar no inferno, eu poderia estar nas drogas, na prostituição, no erro, mas eu fui salvo pela tua graça, pela tua graça. Jesus, eu descobri que em teu nome há cura, há poder, há vida, restauração, restituição. Eu descobri a felicidade em ti. Declara um júbilo para ele, dá um prato que exalta ele, dá um prato que glorifica ele, dá um prato que bendiz a ele. Há poder no nome de Jesus, poder para perdoar mais do pecador, poder para libertar mais do pecador, poder para escrever a página nova. Glória ao Rei dos Reis, glória ao Rei dos Reis, glória ao Rei dos Reis. Eu estou sentindo ele aqui na rua, eu estou sentindo ele aqui na rua. Solta a voz e glorifica ele. 2 minutos eu encerro você adorando ao Senhor, vai. 2 minutos, adora o Senhor. Se você foi salvo por essa graça, adore. Adore ele. Ai, a contempla cheia Espírito do eterno Deus. Eu não acredito você que está afastado e não vai querer sentir essa presença de novo. Eu não acredito você que nunca teve um encontro com Jesus e irá querer ficar fora dessa presença. Toda esse orgulho vai, toda essa tradição vai, toda essa cultura que vem de longe e se entrega a Cristo, se rende a Cristo e recebe Cristo.
Ele foi o rei que há 2000 anos atrás se levantou do trono, deixou suas vestes reais, assumiu a forma humana e se entregou na cruz para dizer: eu posso te dar vida e vida com abundância. Finalizando, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluia! Ai, que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa. Olha o irmão lá sendo tocado pelo poder de Deus. Olha a unção onde está caindo lá na calçada lá. Precioso Jesus. Precioso Jesus. Olha, torrou, chegou.